E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Esse verso ele está fazendo menção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acabei de ler o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso de número 35. Amados, até Jesus orava, e orava muito. E deixa eu perguntar, qual é a sua desculpa para não ter uma vida de oração? Eu não tenho tempo, a minha vida é muito intensa, é muito agitada. Amados, a vida do Senhor Jesus também era. E contudo, ele sempre estava em oração. O verso diz que ele acordou muito cedo, ainda estava escuro. Muitos madrugam por conta do trabalho, por conta dos compromissos. Jesus, ele madrugou, saiu de casa e foi para um lugar reservado para poder orar. Olha só como é interessante tudo que envolve a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nunca se esqueça que Jesus era Deus, que Jesus tinha e tem todo o poder sobre tudo e sobre todos. E mesmo na condição humana que ele estava aqui, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele simplesmente se revelou, se apresentou a esse mundo como se fosse um de nós. Olha a passagem que eu também deixei separada aqui, 2 Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o verso de número 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que eu quero dizer com essa passagem é que Jesus de fato assumiu uma postura, um corpo humano. Ele não fingiu ser humano, ele virou humano. E mesmo sem deixar de ser Deus, ele não ficou usando o seu poder divino para luxos, para um conforto, não. Ele viveu como um de nós. Lemos que ele aprendeu um ofício, o nosso Senhor teve uma profissão. Lemos que ele dependia, o corpo humano dele dependia desse oxigênio, dependia do alimento local para poder manter o corpo físico. Nós lemos aqui que há um capítulo voltado à tentação física que ele passou, física e até mesmo psicológica. Jesus, ele fica 40 dias e 40 noites em um deserto sem comer nada. E quando fim esses 40 dias, o inimigo chega até ele dizendo: já que você é o Filho de Deus, manda essas pedras virarem pão. Por que o diabo falou assim? Porque Cristo ali estava com muita fome. O que ele sentiu não foi uma simulação de fome, foi fome de verdade. O que ele sentiu quando estava preso naquela cruz, quando ele sente sede, foi sede de verdade e não uma simulação de sede. Quando o nosso Senhor ele é açoitado por amor a cada um de nós, ele não tem uma simulação de dor, ele sente dor de verdade. Mas enquanto esteve aqui, ele não simulava uma vida de oração. O nosso Senhor Jesus orava de verdade. Mas o que é oração? Eu quero falar de forma bem simples o que é oração. A junção, a fusão de dois termos, de duas palavras, certo? A primeira, orar. O que é orar? Você vai fazer uma comunicação. Jesus se comunicava todos os dias com o Pai. Quando eu e você, nós começamos a orar, nós estamos se comunicando com o Pai. Oração. A segunda parte diz que devemos agir. Mas olha como é interessante. Eu tenho recitado com muita frequência Provérbios capítulo 3, verso 6, que diz: lembre-se de Deus em tudo o que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. É através da oração que Deus vai nos revelar
o caminho que devemos tomar. Tenha por hábito ser você um homem de oração. Tenha por hábito ser você, minha irmã, uma mulher de oração. Amados, certa feita alguém disse algo interessante. Quando você não souber o que fazer, faça uma oração. Ou seja, você sempre sabe por onde deve começar. Até quando você pensa que não sabe o que deve fazer, você já sabe que deve orar, deve buscar em Deus uma direção. E essa citação diz ainda mais: quando você achar que sabe o que deve fazer, redobre, reforce as suas orações. Tenha por hábito em tudo convidar o nosso bom Deus a fazer parte. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 dizem que Jesus vivia uma vida de oração. O negócio é tão forte, é tão sério, que no capítulo 18, verso 1 de Lucas, Jesus orienta os seus discípulos e a multidão a orar. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, continuamente, sem jamais desfalecer. E sabe o que é mais interessante? Que a oração mais poderosa da Bíblia, Jesus nos ensinou. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 9 até o verso 13, que é a oração do Pai Nosso. No Evangelho de João, capítulo 17, Jesus faz uma oração pelos seus 12 discípulos. E na sequência, quando ele encerra essa oração, ele vai passar por alguns momentos, e um desses momentos vai ser quando ele vai ser preso, vai ser humilhado pelos sacerdotes daquela época, para na sequência sofrer aquela tortura com um chicote chamado azorrague, na sequência ser crucificado. Antes dele chegar na cruz, ele estava orando. Até mesmo naquele momento que ele vai ser preso, amados, a Bíblia deixa bem claro que Jesus estava orando de forma fervorosa ao nosso bom Pai. Tenha por hábito ser você uma pessoa de oração. Eu tenho vivido livramentos e milagres constantemente por conta da oração. Eu sempre peço a Deus: Senhor, que a sua boa mão seja sobre a minha vida, que a sua boa mão seja sobre a minha família, que a sua boa mão seja sobre as vidas que estão aqui anotadas nesse caderno. E aproveitando esse momento, eu quero te convidar: me dê a oportunidade de também poder orar por vocês. Sabe o que é interessante? Eu creio que a oração, ela é um dos segredos que se devem compartilhar com todo mundo. A oração, ela tem o poder de transformar vidas. A oração feita a Deus, a oração feita em direção aos céus, ela tem o poder de transformar vidas. Quantas pessoas são libertas quando nós começamos a orar por elas, pedindo a Deus: Senhor, liberta esse meu amigo, liberta esse meu parente, liberta essa pessoa que é tão importante para mim. Quantas portas são abertas porque começamos a orar por alguém: Senhor, abre a porta para aquela pessoa. Senhor, cura. Gente, cura. Eu não estou aqui pregando contos de fada, não. Eu estou aqui pregando Bíblia. Eu estou aqui pregando que tem um Deus que ouve, um Deus que responde e corresponde às nossas orações. É bíblico. Devemos apresentar tudo a Deus. Olha só o que mais a Bíblia tem a dizer sobre isso. Amados, como é gostoso falar de Deus. Como é gostoso, como é prazeroso. Vem comigo aqui para o livro de Filipenses, capítulo de número 4, verso 6. Olha o que diz o verso 6. Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos. Inquietos tem o mesmo sentido de ansioso, preocupado. Vem comigo. Por coisa alguma. Antes, as vossas petições, o que você vai pedir, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Orar. Vamos viver uma vida de oração. Mas o porquê de eu sempre insistir? Deixa seu nome. O que eu vou ganhar com isso?
eu não ganho nenhum real do TikTok, nenhum real do YouTube e nem sei se vou chegar a ganhar no futuro. Mas, amados, olha só o versículo que eu vou compartilhar com vocês. E eu insisto, desperte em você um intercessor. Desperte em você uma intercessora. Vamos montar uma corrente de oração. Vamos orar por alguém. Não ore só por você. Não ore só pela sua família. Ore pelo vizinho. Ore pelo parente. Ore pelo seu chefe no trabalho. Ore pelos seus professores, vocês que estão estudando, fazendo curso. Ore pelo seu médico, você que vai fazer uma consulta. Ore pelo motorista da condução que você vai pegar. Amados, ore pelo percurso que você vai fazer. Ore por tudo e por todos. O livro de Jó, no capítulo 42, verso 10, diz o seguinte: que Deus mudou, que Deus libertou, que Deus transformou a vida de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Olha como é importantíssimo orarmos por mais alguém. Por isso eu insisto, eu quero muito orar por você, porque há bênçãos para quem toma o caminho de ser o intercessor. E eu quero muito orar por você, e eu recomendo a você, seja você uma pessoa de oração. Amém? Vamos orar? Pai, a nossa manhã já está seguindo o seu curso. Eu não sei em qual momento do dia os meus irmãos vão receber esse vídeo. Eu nem mesmo tenho a certeza se vão chegar até aqui. Mas a sua palavra foi pregada. Eu creio no poder da tua palavra. Eu creio também no poder da oração em tom de intercessão. Eu te peço, Cristo, guarde essas vidas do mal. Senhor, essas pessoas, esses homens e mulheres, essas crianças, esses adolescentes e jovens, esses idosos, Senhor, são os meus irmãos. E de coração, Senhor, eu quero vê-los bem. Eu quero ouvir testemunhos. Eu quero ler testemunhos. Eu não sei, Senhor, o que essas vidas estão vivendo, passando, atravessando. Mas eu te peço, meu Cristo, haja com graça. Toque, Senhor, em cada área de necessidade dessas vidas e mude. Pai, guarda do mal, guarda dos acidentes, das pessoas mal intencionadas. Se porventura há irmãos vivendo nesse momento as portas fechadas, que portas possam se abrir no dia de hoje. Se há irmãos vivendo, Senhor, a doença, a enfermidade, Cristo, a Bíblia diz que o meu Senhor curou, que o meu Senhor continua curando. Por isso, Senhor, eu repreendo pelo poder que é no teu nome, Senhor Jesus. Senhor Jesus, é no teu nome. É no teu nome, é com base na tua palavra. Eu oro pela cura. Arranca as doenças e as enfermidades dessas vidas. Há pouco tempo eu recebi, Senhor, um pedido de oração por uma pessoa que estava vivendo uma injustiça. Senhor, age com justiça com relação a essa pessoa. Senhor, liberta aquela pessoa que tanto amamos, que está vivendo um tipo de vício, o vício do álcool, o vício do tabagismo, o vício, meu Senhor, das drogas. Senhor, eu oro pela libertação. Meu Pai, eu te peço, meu Cristo, pelas famílias, visite os lares, visite, Senhor, esses casais, visite, Senhor, a nossa família. Senhor, não deixe as maldições terem peso e voz e vez sobre a nossa família, não. Nos guarde do olho grande, do olho gordo, da inveja, desse espírito que vem trazer as brigas e as contendas. Pai, que o teu Espírito Santo possa agir, operar e imperar sobre as nossas vidas, meu Pai. Meu Senhor, oh glória. Aqui tem tantos nomes anotados. São nomes que me foram passados, Senhor, em caráter de confiança. Eu anoto com carinho, Senhor, com seriedade, com responsabilidade. Eu te peço, visite cada nome aqui anotado. Manifeste a tua glória sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai, nos conceda um dia tocado pela tua presença. Pai, a oração, ela não é somente para pedirmos isso e aquilo, mas é o nosso meio de comunhão com o Senhor.
E eu te peço, Espírito Santo, encha os nossos corações com mais de Ti. Que a Tua graça, que a Tua paz, que o Teu amor possa repousar sobre cada um de nós. É o que eu te peço nesse momento do dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa assim abençoar o seu dia, a sua tarde, a sua noite. E nunca se esqueça, até Jesus orava. Amém? Paz.